Perfeito. Boa noite a todos. Eu sou Matheus Gasparini, sou fellow do primeiro ano da Retina e Vítreo aqui da Unicamp. E hoje eu vou falar de um tema que é fundamental, né? É um tema que simplesmente revolucionou o manejo do edema macular diabético nos últimos 15 anos e promete continuar revolucionando nos próximos anos, tá? Como é a primeira das 3 aulas que vão ter como foco o edema macular diabético, antes de começar a falar do tratamento dos anti-VEGF, que é esse tratamento revolucionário, eu vou começar voltando um pouquinho para a base, explicando um pouco da epidemiologia e do que é o edema macular diabético. Então, tudo começa, como eu falei na aula passada, da retinopatia diabética, tudo começa no estado de hiperglicemia sustentada. Essa hiperglicemia sustentada, ela vai ativar diversas vias metabólicas, tá? E essas vias vão ativar mecanismos que vão elevar sobremaneira o estresse oxidativo. Então, vai haver muito estresse oxidativo aqui e vai gerar uma disfunção do endotélio vascular. Tá? O aumento do estresse oxidativo gera uma disfunção dos vasos da retina. E os vasos da retina, a gente sabe que ele tem 2 funções principais: levar oxigênio e nutrientes para as camadas internas da retina e também formar a barreira hematorretiniana interna. Se você perde essas 2 propriedades, você vai ocasionar um aumento da permeabilidade vascular pela perda da barreira hematorretiniana, e isso, em última análise, acaba levando a um edema macular diabético. Ao mesmo tempo, se você não consegue levar o oxigênio para as células para a retina interna de uma maneira adequada, você vai gerar uma isquemia da retina. Se essa isquemia acometer a região central, a região macular, a gente vai ter uma maculopatia isquêmica de prognóstico reservado. Ao mesmo tempo, o nosso organismo vai pensar o quê? Nossa, não está chegando sangue onde eu quero que chegue, não está chegando sangue na retina. O que eu vou fazer? Eu vou tentar formar novos vasos para poder contribuir para o sangue chegar nesse lugar onde ele não está chegando. E como que o organismo vai fazer isso? Ele vai fazer um upregulation de fatores pró-angiogênicos. E aqui eu dou ênfase para o VEGF. E ele vai ser bem sucedido. Esses novos vasos eles vão ser formados. O problema é que eles vão ser vasos que já vão nascer doentes, sem função. Tá? Eles vão aumentar o risco de DRT, de hemorragia do vítreo, de glaucoma neovascular. E isso tudo, a presença dessa neovascularização já de forma extra-retiniana, vai definir o estágio da retinopatia como sendo proliferativa, que foi o tema da aula passada, da semana passada. Vejam aqui também que o VEGF e os outros fatores pró-angiogênicos também vão contribuir para o aumento da permeabilidade vascular. Então, eles vão contribuir também para uma intensificação, para uma perpetuação do edema macular, que é o tema da aula de hoje. Tá? Por que ele é importante, né? Existem estudos que apontam que a prevalência global do edema macular em diabéticos é de quase 7%. Então, todo mundo tem diabetes, 6,8% desses indivíduos vão ter edema macular. Tá? Vários estudos epidemiológicos foram feitos, principalmente no século XX, estudos grandes como o WESDR, tá? Que ele mostrou que a incidência de edema macular em 25 anos era de 29% em indivíduos com diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 um pouquinho menos. Se ele usasse insulina, 25,4%. Se ele não usasse insulina, 13,9%. Já o DCCT, que foi outro estudo fundamental, muito grande do século XX, que compilou pacientes com diabetes do tipo 1, ele mostrou que esses pacientes do tipo 1, em 9 anos de doença, tinham um risco de 27%, na verdade desenvolveram, né? 27% deles desenvolveram edema macular em 9 anos de doença. O que isso tudo quer dizer? Isso tudo quer dizer que o edema macular é uma condição de saúde pública, de saúde a nível global. Tá? E ele atinge, ao contrário da DMRI, por exemplo, ele atinge uma grande parte de indivíduos que ainda são economicamente ativos, uma população economicamente ativa. Então, é um prejuízo tanto individual, quanto social, quanto econômico. E ele pode acontecer em qual estágio? Sempre algum residente pergunta, no ambulatório ou na urgência, quando que o paciente pode ter edema macular diabético? Ele pode ter em qualquer estágio da retinopatia diabética. É claro que quanto mais grave for essa retinopatia, maior a chance do paciente apresentar edema macular. Mas ele pode estar presente em retinopatia não proliferativa leve, moderada, grave, proliferativa, qualquer estágio. Tá? Como ele vai se manifestar? Como uma doença da mácula. Então, ele vai ocasionar uma redução da acuidade visual central e uma metamorfopsia. A história natural, caso
caso nada seja feito, ele pode evoluir para uma cronificação ao longo dos meses, dos anos, como também, em alguns casos, já foi descrito, ele sofreu uma resolução espontânea. Mesmo que nada seja feito do ponto de vista oftalmológico, o próprio controle, o simples controle da doença de base, do diabetes, controle glicêmico, hipertensão, de lipidemia, pode levar a uma resolução espontânea, uma melhora desse edema, sozinho. Só que, claro, os pacientes com essa resolução eles vão ter um risco de recorrência. Lembrando que os fatores de risco para edema macular diabetes são os mesmos da retinopatia. Os principais são a duração da doença, do diabetes, e o mau controle glicêmico, além de comorbidades, como hipertensão, dislipidemia, doença renal crônica e também o uso das glitazonas, que são uma classe de hipoglicemiantes que já foi associada à incidência de edema, ao surgimento de edema macular. A classificação do edema, tradicionalmente, a classificação clássica, que é do estudo ETDRS da década de 80, é uma classificação baseada em fundoscopia, em retinografia. Tá? E ela define uma entidade chamada edema macular clinicamente significativo. O que é esse edema? Para o edema ser considerado clinicamente significativo, ele precisa preencher pelo menos um desses 3 critérios. O primeiro critério, mostrado aqui na imagem ao lado, você pega o centro da fóvea e traça uma linha com 500 micra, tá? 1/3 do diâmetro do disco, e faz uma circunferência. Tá? Se dentro dessa circunferência você tiver uma área de espessamento retiniano, a gente vai ter um edema macular clinicamente significativo. Situação 2. Se você dentro dessa mesma circunferência tiver exudatos duros e adjacente a esses exudatos, ou seja, ao lado dos exudatos, você tem um espessamento retiniano, mesmo que esse espessamento esteja fora da circunferência. Situação 3, você tem um espessamento retiniano significativo, ou seja, maior do que um diâmetro de disco óptico, desde que ele, ou pelo menos parte dele, esteja dentro de uma circunferência de um diâmetro de disco a partir do centro da fóvea. Então, são essas 3 definições que vão caracterizar o edema como sendo clinicamente significativo no fundo de olho. Agora, nos últimos anos, a tomografia de coerência óptica surgiu e veio aí para substituir essa classificação fundoscópica por uma classificação que é mais sensível e que permite detectar biomarcadores, sejam eles de bom prognóstico quanto de mau prognóstico de cronicidade. Tá? Então, a classificação baseada no OCT atualmente é utilizada pelos estudos e utilizada do ponto de vista clínico para guiar o nosso tratamento no edema macular diabético. O paciente com diabetes com edema macular ele vai apresentar 3 principais mudanças estruturais. Ele vai ter um aumento da espessura da retina, ele vai ter a formação de cistos intrarretinianos hiporrefletivos, formando o edema macular cistoide, e ele pode ter também presença de fluido subretiniano. E a classificação é bem simples, baseada no OCT. O próprio aparelho, ele nos dá gráficos que já nos ajuda a delimitar. Então, você vai ter uma classificação de um edema envolvendo o centro e um edema não envolvendo o centro. O que é isso? O edema envolvendo o centro, como essa figura aqui abaixo mostra, é um edema que pega o milímetro central aqui da fóvea. Se você tem um espessamento nesse milímetro central, como aqui mostra no fundo de olho aqui na OCT, você não tem nem depressão foveal mais, porque você está tudo acometido, tudo espessado, tudo acometido na região central. Esse é o edema envolvendo o centro. O edema não envolvendo, aqui como você tem uns exudatos, um edema na região temporal superior, mostrado aqui no gráfico, mas a região central da mácula está livre de edema. Tá? Então aqui mais uma imagem de OCT mostrando o edema envolvendo o centro e o edema que está presente sim, mas que no caso não envolve o centro da mácula. Relembrando aqui que a gente não tem só um aparelho de OCT, a gente tem vários aparelhos de OCT de marcas diferentes, de tecnologias diferentes. Então, muitos estudos clássicos de anti-VEGF, eles baseavam o tratamento no OCT Time Domain, uma tecnologia um pouco mais antiga. Atualmente, a gente tem já tecnologias mais novas, como Spectral Domain, como Swept Source, e isso tudo gera mudanças na nitidez da imagem, na qualidade da imagem, consequentemente nos parâmetros que a gente vai usar para poder guiar nossos cutoffs. Tá? Por exemplo, no time domain, a gente não conseguia fazer uma distinção clara entre a zona elipsoide e o EPR. A gente considerava que era difícil definir, individualizar essas camadas. Tá? Então, por isso, muitos estudos acabavam usando um edema retiniano com a espessura acima de 250 nesse aparelho. Agora, com o advento do Spectral Domain, a gente já consegue ver de modo individualizado essas camadas,
E nesse aparelho, a gente tem, segundo o DRCR, a gente tem cutoffs para edema, a gente tem limiares em mulheres 305 micra, em homens 320 micras, para a gente definir essa retina como estando espessada, clinicamente espessada. Tá? Mas lembrando que essa classificação ela depende do aparelho e da tecnologia. Deve ser individualizada para o aparelho. Tá bom? Outra vantagem da OCT é que ela permite também, ela aumenta a sensibilidade para a gente fazer um diagnóstico diferencial. Muitas vezes o paciente ele tem diabetes, ele tem edema, mas às vezes o edema não é causado pelo diabetes em si, e sim por diagnóstico diferencial. O paciente tem uma membrana hiperretiniana, ele tem uma sinustração vitreomacular, às vezes ele tem as duas coisas, ele tem diabetes e edema macular diabético e uma membrana hiperretiniana tracionando, um mecanismo misto de edema macular. Então, o OCT ele vai conseguir dar essas informações de maneira muito mais precisa e muito mais sensível para os oftalmologistas. Tá? Agora, entrando no escopo da aula, eu vou falar do tratamento do edema macular diabético, focando em anti-VEGF. As próximas aulas vão falar de fotocoagulação macular e da corticoterapia. Os anti-VEGF, a gente precisa conhecer primeiro, rapidamente, os agentes, eles já são os mais clássicos, para a gente poder entender como eles funcionam e os estudos que foram conduzidos a partir daí. Tá? Então, começando pelo bevacizumab, nome comercial Avastin, ele é um anticorpo monoclonal humanizado, tá? Que ele vai inibir a ação do VEGF-A. Tá? Ele vai impedir sua ligação ao receptor e vai inibir sua ação. Ele tem uma característica muito interessante, que ele tem um baixo custo. Ele foi feito para tratamento de câncer coloretal metastático e acabou se vendo que esses pacientes acabavam melhorando também o edema macular, e por isso ele começou a ser usado na oftalmologia e com bastante sucesso. Porém, o uso deles é off-label, tá? Ele não é aprovado pela FDA para uso oftalmológico, mas ele tem um custo muito baixo em relação aos seus concorrentes, digamos assim, aos outros anti-VEGF. Já o ranibizumab, nome comercial Lucent, ele é um fragmento, ele não é um anticorpo inteiro, ele é apenas um fragmento menor de um anticorpo monoclonal, que ele também vai se ligar ao VEGF-A e inibir sua ação, e ele sim já foi aprovado pela FDA, um tratamento on-label, tá, para o edema macular diabético, assim como o aflibercept, o Eylea, que também já foi aprovado, mas o Eylea, o aflibercept, é uma proteína de fusão recombinante. E qual vai ser a diferença do Eylea? Ele, além de se ligar ao VEGF-A, ele também vai ter ação sobre o VEGF-B e sobre o fator de crescimento placentário. Tá? Então, isso tudo vai permitir com que ele age em outras vias. Então, a gente tem aqui os três principais, os três clássicos e utilizados no dia a dia anti-VEGF, tratamento de edema macular. Mas quais vão ser os estudos que vão basear o uso deles? Na teoria, eles podem funcionar, mas a gente precisava de estudos que pudessem validar o uso deles em oftalmologia. Começando então pelo bevacizumab, lá em 2007, foi feito o protocolo H do IRCA. Tá? Ele foi um estudo de fase 2 preliminar que comparou 5 formas de tratamento. Tá? Um grupo fazia só laser macular, baseline. Outros 3 grupos faziam bevacizumab de forma diferente, tá? Com concentrações, doses diferentes e maneira diferente. E um último grupo fazia o tratamento combinado com bevacizumab e fotocoagulação macular. Quais foram as conclusões do protocolo H? Foram que havia sim um possível efeito benéfico do bevacizumab, lembrando que ele é um estudo preliminar de fase 2, então ele não podia ainda tirar conclusões muito fortes. Tá? A dose de 2,5 miligramas não pareceu ser mais eficaz do que a dose de 1,25 e que os intervalos de 4 semanas pareciam mais apropriados do que 6 semanas entre uma injeção e outra. Tá? Então aqui, o estudo ele foi desenhado, que eu transcrevi do estudo, ele foi desenhado para avaliar um efeito a curto prazo e nenhuma conclusão poderia ser feita ainda de forma ao benefício clínico da medicação, mas já era uma tendência de que poderia haver sim um benefício. Já o estudo em 2009 foi publicado um estudo pelo grupo pan-americano, um estudo retrospectivo que não tinha grupo controle, mas ele fez o segmento por 2 anos dos pacientes com bevacizumab e ele mostrou que não houve diferença entre as doses de 1,25 mg e 2,5 mg do tratamento do edema macular diabético. Já em 2012, foi publicado um estudo bem relevante do bevacizumab, o estudo BOLT, tá? Ele foi um ensaio clínico randomizado, com 80 olhos,
tá? Paciente com acuidade visual entre 20/40 e 20/320 que já tinham história de fotocoagulação macular. Um grupo desses pacientes fez o bevacizumab e outro grupo fez a fotocoagulação macular. O grupo do bevacizumab fez 3 doses de carregamento a cada 6 semanas e depois um esquema PRN. Os resultados após 2 anos desse estudo foram que o bevacizumab proporcionou um ganho de letras muito maior do que o laser. Tá? Então, foi uma evidência já, do ponto de vista clínico, um ensaio clínico randomizado com evidência a favor do bevacizumab, a longo prazo, já há 2 anos. Agora, indo um pouquinho para as evidências do ranibizumab, o que aconteceu historicamente, assim como que ele foi, quais estudos mostraram seu benefício, né? O estudo muito famoso foi o RESTORE, foi um ensaio clínico randomizado, publicado em 2011, que avaliou 345 olhos. Tá? Ele comparou 3 grupos. Um grupo fazia ranibizumab, meio miligrama, com 3 loading doses, 3 doses de carregamento mensais, seguidas por PRN. Outro grupo fazia só laser macular e outro grupo fazia o tratamento combinado. Quais foram os resultados? Após um ano, após 12 meses de segmento, os grupos de ranibizumab, seja por monoterapia, seja por terapia combinada, eles obtiveram uma acuidade visual muito maior, uma mudança muito maior de acuidade visual que o grupo que fez só laser. E, ao mesmo tempo, a redução da espessura retiniana também foi muito mais notada nos pacientes que fizeram ranibizumab. Isso em 12 meses. Então, foi o primeiro estudo a demonstrar que o ranibizumab, como monoterapia, tinha um benefício, era superior ao laser macular em pacientes com edema macular com baixa visual. De 2011 para 2014, em 2014 foi publicada uma extensão de 3 anos, uma extensão desse estudo RESTORE. O que aconteceu nessa extensão? Os pacientes do ranibizumab, eles mantiveram um ranibizumab PRN, pró-renato. Os pacientes do grupo laser, eles fizeram, depois desses 12 meses que eles ficaram fazendo laser, eles fizeram um crossover para o ranibizumab PRN. Tá? E quais foram os resultados? Os pacientes aqui do grupo laser, que são os pacientes do triângulo aqui embaixo, eles tinham aqui a mudança da acuidade visual, tá? Esse gráfico ao longo do tempo. E essa linha aqui representa a linha de mudança, a linha do switch do laser para o ranibizumab. E no momento onde houve esse switch, os pacientes conseguiram ter um ganho de visão bem significativo, tá? Pelos próximos 2 anos. E, ao mesmo tempo, a redução da espessura retiniana também aconteceu depois que eles fizeram o switch. Ó, eles conseguiram até alcançar os outros grupos que estavam fazendo ranibizumab desde o início. Agora, tem um porém. Os pacientes que fizeram laser naquele primeiro ano, eles tiveram maiores taxas de perda de letra. Então, como assim? Do grupo, esses dados aqui são o percentual de pacientes de cada grupo que perdeu letras, mais de 10 letras, mais de 2 linhas, ao final do follow-up. Então, os pacientes que começaram com laser perderam 8,1% desses pacientes perderam mais de 10 letras. Enquanto os grupos que já começaram com ranibizumab, 2,4%, pacientes que já começaram com terapia combinada, 4,8%. Tá? E em 3 anos, né, uma outra conclusão do segmento do RESTORE, da extensão, foi que ele continuou sendo, mesmo após 3 anos, seguro e eficaz o ranibizumab para o tratamento do edema macular diabético. Tá? Já o protocolo I, também bastante famoso da BRCR, ele foi publicado em 2010, o segmento de 1 ano, em 2011, o segmento de 2 anos, e em 2014, o segmento de 5 anos. Ele é um ensaio clínico randomizado, bem grande, com 854 olhos. Ele dividiu os pacientes em 4 grupos. O primeiro grupo recebia terapia com ranibizumab e laser macular. O segundo grupo, ele recebia ranibizumab e um laser macular tardio, após 24 semanas, caso fosse necessário. O terceiro grupo recebia triamcinolona, corticoide, intravítrea, além de laser macular. E o quarto grupo, monoterapia com laser macular. Quais foram os resultados do protocolo I? Após 2 anos, os 2 grupos que tiveram o ranibizumab incluídos, ou seja, o ranibizumab com laser macular imediato ou com laser macular tardio, eles tiveram um ganho de visão muito maiores do que os outros 2 grupos. Tá? Então, houve uma superioridade, como eu botei aqui na própria conclusão do estudo, houve uma superioridade dos grupos do ranibizumab após 2 anos. Após 5 anos da publicação de 2014, alguns outros acharam interessantes. O ganho de visão persistia após 5 anos
e havia uma menor frequência de injeções. Quanto mais os anos iam se passando, menos injeções eram necessárias para manter uma boa qualidade visual. Não havia benefício adicional do laser precoce. Então, esse grupo aqui não tinha benefício em relação a esse grupo aqui com laser tardio. E é interessante que do grupo com laser tardio, após 5 anos, mais da metade dos pacientes, 56% do grupo do laser tardio, não precisaram fazer laser, porque o ranibizumab estava dando conta do recado. Tá? Outra conclusão interessante, embora um pouco mais temerária, do estudo após 5 anos, era que 1 a cada 3 pacientes, mesmo fazendo ranibizumab direitinho, follow-up adequado, mesmo assim eles mantinham o espessamento retiniano. Então havia sim uma refratariedade de alguns pacientes ao tratamento com anti-VEGF. Embora ele tivesse se mostrado claramente superior aos outros, mesmo assim não era perfeito. Havia alguns pacientes que não respondiam tão bem assim às injeções. Tá? Já o RISE e o RIDE foram estudos importantíssimos também para o ranibizumab no edema macular diabético. Eles foram publicados em 2012, tá? Quase 400 horas em cada um desses estudos. E eles compararam doses de ranibizumab 0,3 e 0,5 com injeções simuladas, com tratamento apenas expectante, observacional, com doses mensais, tá? O ranibizumab era feito em doses mensais nesse estudo. Lembrando que esses estudos não foram desenhados para comparar as doses, e sim para comparar o ranibizumab versus injeções simuladas. E qual era o desfecho primário desses estudos? Era o ganho de 15 letras ou mais em 2 anos. E isso se mostrou verdadeiro. Os grupos que fizeram ranibizumab, independentemente da dose, eles tiveram um ganho de letras maior do que o grupo com injeções simuladas. Tá? Então, a conclusão foi que o ranibizumab mensal foi superior à observação nesses 2 anos dos pacientes com edema macular diabético, clinicamente envolvendo o centro, com baixa acuidade visual. Foi feito também isso após 2 anos. Do segundo para o terceiro ano, o que aconteceu? Os pacientes do grupo das injeções simuladas, foi feito um switch e começaram a receber ranibizumab. Tá? E aí foi publicado em 2013 esse segmento após 36 meses, já com esse switch. E a conclusão foi que os pacientes que iniciaram com injeções simuladas e só no terceiro ano fizeram o switch, não tiveram ganhos tão altos de acuidade visual quanto aqueles que iniciaram o ranibizumab baseline. Ou seja, atrasar o tratamento com anti-VEGF poderia estar causando menores ganhos de visão ao paciente. E o RETAIN, é um estudo de 2016, 372 horas, ele foi muito importante também, porque ele comparou duas formas de tratamento do ranibizumab, o tratar de estender e o Prorenato. Tá? Ele queria saber se havia alguma superioridade de um esquema em relação ao outro. Tá? Ele comparou pacientes que fizeram PRN, ranibizumab, outros fizeram treat and extend, e outros fizeram treat and extend com laser macular. A conclusão foi que o uso do regime do ranibizumab no regime treat and extend foi não inferior ao PRN. Ou seja, a partir do estudo RETAIN, a gente conseguiu ter evidências científicas de que o treat and extend poderia ser uma alternativa para o uso do ranibizumab no tratamento dos pacientes com edema macular diabético. Tá? Essa foi a importância principal desse estudo. Então, agora, partindo para os estudos que validaram e confirmaram a aflibercept, a gente vai começar lá atrás, há 11 anos, com o DaVinci, publicado em 2011. Nessa época, o aflibercept nem tinha esse nome de aflibercept ainda, ele era conhecido no estudo como VEGF Trap Eye. E foi um estudo de fase 2, também mais para avaliar a segurança e eficácia a um prazo mais curto, em 24 semanas, 6 meses só. E ele comparou vários esquemas de aflibercept com o laser macular. Qual foi o resultado? Foi que o aflibercept, independentemente do esquema que foi feito, ele levava um ganho visual superior ao laser. Então ele foi, sim, nesse estudo de fase 2, superior ao laser macular, mas eram necessários estudos de fase 3, grandes, que pudessem validar de forma definitiva o aflibercept como tratamento eficaz para o edema macular diabético. Esses estudos chegaram. Foram o VISTA e o VIVID. Tá? Eles foram publicados em 2015, por segmentos de 2 anos. Em 2016, segmentos de 3 anos. Foram estudos grandes, com 872 horas. Eles compararam 3 grupos. 2 deles fizeram aflibercept e 1 fez laser macular. Os grupos com aflibercept, um dos grupos fez intervalos fixos de 4 em 4 semanas, ou seja, intervalos mensais. E outro grupo, ele fez doses mensais, uma dose de carregamento por 5 meses mensalmente, e depois uma dose fixa de 8 em 8 semanas. Os resultados desses 2 trials foi que houve maior ganho de visão nos grupos com aflibercept.
Os efeitos entre as doses, seja bimensal ou bimensal, foram semelhantes, tá? E houve maior regressão também da retinopatia diabética. Lembrando que eu falei na aula passada, semana passada, que os anti-VEGF eles são tratamentos eficazes para a retinopatia diabética proliferativa ou até mesmo para prevenir em alguns pacientes o advento da doença proliferativa. Então, acabou que o paciente que tinha edema macular e também tinha uma doença de retinopatia diabética proliferativa ou não proliferativa muito grave, eles também têm um benefício duplo. Melhorava o edema e também melhorava a retinopatia diabética. Isso aí o VISTA e o VIVID demonstraram. Então, na conclusão do estudo, é que houve sim um ganho visual, e como os efeitos foram semelhantes entre as doses, de repente adotar uma dose de 8 em 8 semanas, ou seja, aumentar o intervalo entre uma injeção e outra, poderia diminuir o burden, ou seja, a carga negativa do tratamento da doença, né? O paciente, quando vai fazer uma injeção intravítrea, ele muitas vezes fica ansioso, além de aumentar os custos também para o próprio paciente ou para o sistema de saúde. Então, se você conseguir alcançar intervalos maiores entre as injeções sem perder visão ou sem ter nenhum tipo de prejuízo, excelente. Tá? É isso que a gente quer. A gente quer aumentar os intervalos. E é isso que o VISTA veio te mostrar. O intervalo de 8 em 8 semanas foi tão bom quanto de 4 em 4 semanas com a aflibercept. Já o Endurance, ele pegou alguns pacientes do estudo VISTA, que foi isso que eu falei agora, e ele seguiu por mais 2 anos. Só que ele parou de fazer injeções fixas. Ele passou a fazer injeções pró-renato. Assim, só faria injeções se tivesse alguns critérios de piora, tal, faria injeção, senão ele não injetaria. Então passou a adotar o regime PRN, o estudo de fase 4 com 60 olhos, publicado em 2018. Quais foram os resultados do Endurance? É interessante que 25% dos pacientes não precisaram nem fazer nenhuma injeção. Ele já tinha um edema macular já completamente resolvido pelo segmento do VISTA, não precisaram injetar mais. E somando esses 3 grupos, 75% dos pacientes tiveram uma necessidade de fazer 10 ou menos injeções ao longo desses 2 anos. Se a gente mantivesse um esquema de tratamento bimensal, a gente teria que fazer pelo menos 12 injeções nesses 2 anos. E 75% dos pacientes precisaram fazer menos que isso, né? Então foi vantajoso também, menos injeção, né? O mesmo ganho. Mostrando que aqui, ó, a acuidade visual, o benefício da acuidade visual que tinha sido visto no VISTA, ele manteve-se no Endurance. Então, menos injeções, um PRN, e um benefício visual mantido, excelente. Mas tinha um porém. Uma parte dos pacientes, 10% dos olhos estudados, tiveram uma piora da retinopatia diabética associada. Tá? Então, a partir do momento que o PRN foi adotado, houve uma progressão da retinopatia diabética em alguns pacientes. Tá? Então, isso é uma ressalva aí dessa adoção do PRN que o estudo Endurance adotou. Então, a gente já viu aqui os estudos que falaram do BEVA, do RANI e do aflibercept. Agora, eu estou com um paciente no meu consultório e eu tenho as medicações disponíveis. Qual que eu vou fazer? Qual medicação é a melhor para tratar? Então, faltava um estudo que comparasse essas 3 medicações. E aí surgiu pelo DRCA o protocolo T, publicado em 2015, lembrando o método mnemônico para quem for fazer prova. T, ele está comparando as 3 medicações, então T. Tá? Então, ele avaliou 660 olhos. Um grupo fez RANI, outro grupo fez bevacizumab e outro grupo fez aflibercept. Ao final do primeiro ano da análise, quais foram as conclusões do protocolo T? Foram, a primeira e muito importante, os 3 anti-VEGFs resultaram em aumento significativo da acuidade visual. Os 3 foram muito bons. Mas, nos pacientes que tinham uma acuidade visual um pouquinho pior, ou seja, 20/50 para baixo, 20/50, 20/60, 20/70, 20/80, o aflibercept foi superior nesse subgrupo, tanto ao RANI quanto ao bevacizumab. Além disso, o bevacizumab e o Avastin teve um menor efeito na redução, ele reduziu um pouquinho menos a espessura macular que os outros 2 anti-VEGF. Tá? Isso foi resultado em 12 meses. Em 24 meses, após 2 anos de segmento, eles ainda mantinham um aumento significativo da acuidade visual, todos os 3, e o aflibercept continuava sendo superior ao bevacizumab naqueles pacientes com acuidade visual baseline de menor ou igual a 20/50. Só que agora, o aflibercept e o ranibizumab não tinham mais diferença nesse subgrupo de pacientes, porque em 1 ano o aflibercept era superior ao rani, em paciente com acuidade visual menor ou igual a 20/50. Agora não era mais, não se mostrou mais. Então não houve uma superioridade do aflibercept em relação ao ranibizumab após 2 anos. Foi feita uma extensão do protocolo T, publicado em 2020,
com 317 olhos. O que aconteceu? Os pacientes eles terminaram o protocolo T e eles realmente não foram mais acompanhados do ponto de vista de ensaio clínico. Eles continuaram fazendo acompanhamento com o oftalmologista, mas assim, vida real, não mais estudos científicos. E tudo bem, terminaram o segundo ano, começaram a fazer já um atendimento de vida real. E eles, 3 anos depois de começar o atendimento de vida real, eles foram reconvocados para a gente fazer uma análise. O que eles queriam fazer? Eles queriam analisar quais eram as mudanças na visão e as mudanças na anatomia tomográfica após o fim do protocolo T. Se eles mantinham uma visão boa, se eles mantinham uma anatomia boa, 3 anos após o término do estudo. É claro que eles continuaram injetando, continuaram acompanhando, mas não era mais ensaio clínico, era vida real agora. Quais foram os resultados? O ganho de visão ele estava menor do que no final do protocolo T. Tá? Isso aqui é comparando os 3 grupos como um todo e não individualizando. Tá? A média geral, após o fim do protocolo T, do segundo ano, foi de 12,2 letras. 3 anos depois, 7,4 letras. Então, houve uma diminuição em relação ao final. Mas, houve uma melhora em relação ao baseline. 5 anos antes, em relação a 5 anos antes, os pacientes ainda mantinham 7 letras, quase 2 linhas a mais de visão do que antes deles iniciarem o estudo. Então, o ganho de visão ele permaneceu, embora um pouco menor. E, em relação à anatomia, a gente vê que no início do protocolo T, houve uma melhora dramática na anatomia da espessura retiniana. Ela foi um pouquinho menor no segundo ano do estudo. E, a partir do momento que foi adotada essa extensão, ele saía do protocolo, ela se manteve. Então, houve uma manutenção do ganho tomográfico, da melhora tomográfica após o fim. Então, é interessante colocar isso também para discussão. Então, a gente já falou aqui dos 3 principais, dos 3 clássicos, já comparamos um com o outro, mas aí começaram a surgir também recentemente alguns novos oponentes, alguns novos anti-VEGFs que de repente, querem tomar o trono como principal forma de tratamento do edema macular diabético. Eles são o brolucizumab e o faricimab. Vou começar falando do brolucizumab. Tá? Ele é um fragmento de anticorpo de cadeia única que tem uma massa molecular bem pequena, menor do que os outros, de apenas 25 kilodaltons. Quanto menor a massa molecular que você tem de uma substância, maior a concentração que você pode atingir dessa substância num determinado volume. Então, num frasquinho de injeção, você vai injetar num determinado volume, você tem uma menor massa molecular, você consegue injetar mais substância, uma concentração molar maior. Isso, aliado a uma grande afinidade pelo VEGF, começou a intrigar os pesquisadores, porque poderia haver um potencial de ter uma maior duração dos efeitos terapêuticos. Então, você injeta o brolucizumab e os efeitos terapêuticos podem durar, de repente, mais tempo do que nas outras. Isso é muito bom. Diminui a frequência de injeções, diminui o burden da doença. Será que isso foi visto por estudos clínicos, por ensaios? Recentemente, agora em janeiro desse ano, foram publicados os resultados de 52 semanas de um ano do Kestrel e do Kite, estudos de fase 3 pivotais para o brolucizumab no tratamento do edema macular diabético. Quais foram os resultados do estudo? Né? Então, o Kestrel ele foi um estudo um pouco maior, 566 olhos, e o Kite 360 olhos. Eles compararam brolucizumab com a aflibercept, com a Eylea. Os pacientes que fizeram brolucizumab, eles recebiam uma dose de carregamento, 5 doses de carregamento, intervaladas 6 semanas entre elas. E depois dessas 5 doses, eles faziam um intervalo de 12 em 12 semanas. Então, intervalos grandes. Já os pacientes com a Eylea, com a aflibercept, eles recebiam 5 doses de carregamento mensais. E depois dessas 5 doses, 8 em 8 semanas. O desfecho primário desses estudos era se haveria uma variação da acuidade visual após 52 semanas, após um ano. Quais foram os resultados? Primeiro, o brolucizumab ele foi não inferior ao aflibercept para a acuidade visual. Ele foi não inferior. E interessante que mais da metade dos pacientes do brolucizumab, eles mantiveram ao longo desse ano um intervalo de 12 em 12 semanas. Ou seja, como a gente já falou aqui algumas vezes, quanto menor a frequência de injeções, melhor. Se você consegue fazer menos injeções e consegue manter uma acuidade visual boa, ótimo. E isso o brolucizumab pareceu fazer. Além disso, o brolucizumab pareceu secar mais a retina dos pacientes. Os pacientes que fizeram brolo tiveram menor fluido intrarretiniano e ou subretiniano do que os pacientes que fizeram aflibercept. Então, houve uma melhora anatômica expressiva com o brolucizumab. Mas, assim como já tinha sido visto na DMRI neovascular,
houve uma maior incidência, principalmente no estudo do Castro, de inflamação intraocular, vasculite retiniana oclusiva nos pacientes com brolucizumab. Então, aqui, 4,7% dos pacientes que fizeram brolucizumab 3 mg no Castro tiveram inflamação intraocular. 3,7% dos pacientes fizeram 6 mg e só 0,5%, só um paciente que fez a aflibercept teve inflamação intraocular, sendo que uma parte deles, 1,6%, 0,5% no outro grupo, tiveram vasculite retiniana, uma complicação muito temida e grave dessas injeções. Tá? Então, a conclusão principal do Castro e do Kite foi que houve sim ganhos de acuidade visual significativos e uma resposta anatômica excelente. Isso com injeções menos frequentes. A gente tem que ficar um pouco atento a essa questão da inflamação intraocular, olhar nos pacientes de perto, examinar e ver o que os próximos estudos, segmento, em 100 semanas, em 2 anos, que vai ser publicado daqui a alguns meses, vai mostrar a esse respeito. Tá bom? Resolvi colocar também aqui que a Comissão Europeia, no dia 31 de março desse ano, aprovou o brolucizumab para paciente com edema macular diabético. Essa medicação já havia sido aprovada por essa comissão para DMR da time em 2020 e agora em 2022 foi aprovada também para edema macular diabético. Já o faricimab tem uma particularidade muito interessante. Ele é o primeiro anticorpo biespecífico desenvolvido para uso intraocular. Como assim biespecífico? Ele vai ter 2 alvos independentes. Ele vai ter o alvo tradicional, que os outros anti-VEGF também têm, que é o próprio VEGF, caso VEGF-A. Só que outra porção do faricimab vai ter como alvo a angiopoetina 2, que vai promover essa ação sobre a angiopoetina 2 vai promover uma estabilização vascular e pode levar a benefícios que vão além da inibição do VEGF. O que os estudos mostraram aí sobre o faricimab? Então, tudo começou no Boulevard, um estudo em 2019 de fase 2, que ele avaliou a eficácia e a segurança do faricimab no edema macular diabético. Então, um grupo de pacientes fez faricimab, outro grupo fez ranibizumab, ambos de injeções mensais. O desfecho primário era se haveria uma mudança na acuidade visual 6 meses depois. Quais foram os resultados do Boulevard? Tá? Foram esses aqui, que houve os pacientes que fizeram faricimab, eles tiveram um ganho médio de 13,9 letras. Tá? Isso foi significativamente superior ao ranibizumab. Então, a conclusão do Boulevard, do fase 2, foi que o faricimab ele foi superior comparado ao ranibizumab. Ele foi bem tolerado e não mostrou nenhum sinal de falha de segurança assim, para os pacientes, nenhum efeito adverso grave. Isso já é importante porque o brolucizumab mostrou. E o faricimab não mostrou, pelo menos até agora ele não mostrou nos efeitos. Agora, era necessário também fazer um estudo de fase 3, para continuar grandes, randomizados, para saber se direitinho, se realmente tinha essa eficácia nesse tipo de estudo. E aí foi publicado agora em janeiro de 2022, os resultados de 1 ano do Yosemite e do Rhine, são estudos que compararam o faricimab e o aflibercept, tá? Foram estudos muito grandes, estão sendo, né, estudos muito grandes, o Yosemite 940 olhos, o Rhine 951 olhos. O faricimab, os pacientes com faricimab eram divididos em 2 grupos. Um grupo recebeu o faricimab 6 mg de 8 em 8 semanas, após 6 doses mensais, então os pacientes faziam 6 doses mensais, loading dose, depois 8 em 8 semanas. Já um outro grupo, ele fazia 4 doses mensais. Depois desse loading dose, ele fazia o chamado PTI, intervalo de tratamento personalizado, que é uma variação do Treat and Extend, foi usado para você personalizar o tratamento de acordo com as evidências de melhora ou piora da resposta ao tratamento. Tá? Então, esse intervalo personalizado, ele poderia ser tanto de 4 até mesmo 16 semanas. Desse grupo do PTI. E o grupo do aflibercept, ele fez 5 doses mensais e depois intervalos fixos de 8 em 8 semanas. O desfecho primário do Yosemite e do Rhine foi se haveria uma mudança na acuidade visual após 1 ano de tratamento. E os resultados mostraram que o faricimab ele foi não inferior ao aflibercept em 1 ano. Tá? Tanto o Yosemite mostrando quanto o Rhine uma não inferioridade do faricimab. Além disso, ele mostrou melhores resultados anatômicos. Tá? Ele teve uma maior redução do edema macular, anatomicamente falando, na OCT, em relação ao aflibercept. E, muito interessante, que mais de 70% dos pacientes do grupo PTI, aquele tratamento personalizado, individualizado,
eles mantiveram ao longo desse ano, desse primeiro ano de segmento, um intervalo entre as injeções de 12 ou até de 16 semanas. Ou seja, mostrou que a durabilidade de ação da droga no intraocular era grande. Tá? Se eles conseguiam ficar até 16 semanas entre uma injeção e outra mantendo bons resultados, ótimo, muito bom. Isso é um resultado bem expressivo que esses estudos estão mostrando. Tá? Então a gente já viu os 5 principais anti-VEGFs, sendo esses dois um pouco mais novos. Só que uma característica comum a esses estudos que eu falei foram que todos eles avaliaram paciente com edema macular diabético envolvendo o centro e com prejuízo de acuidade visual. Agora, se a gente está diante de um paciente com edema macular diabético, porém com acuidade visual normal ou quase normal, o que a gente faz com esse paciente? Será que a gente trata? Será que a gente espera? E esse foi o racional por trás do protocolo V, publicado em 2019 pelo DRCR. Tá? Ele queria ver justamente no paciente com acuidade visual maior ou igual a 20/25, será que valia a pena injetar? Ou será que era melhor observar? Tá? Então, foi um estudo de 702 olhos. Ele comparou um aflibercept, que fazia uma injeção baseline depois de PRN, outro grupo fazia laser macular e outro grupo fazia só observação. E aí só injetava se tivesse piora da acuidade visual. E o desfecho primário era o percentual de olhos com perda de 5 ou mais letras, ou seja, de uma linha, pelo menos em 2 anos. Quais foram os resultados? Foram que essa perda de 5 ou mais letras em 2 anos, essa perda foi igual entre os 3 grupos. Não teve uma diferença clinicamente significativa, né, significância estatística para essa perda entre os grupos em 2 anos. Se a gente for olhar o ganho de 5 ou mais letras, ele também foi parecido entre os grupos. Tá? Não houve diferença significativa, estatisticamente falando, entre os grupos. A única diferença maior que teve foi que o grupo que fez a aflibercept, ele teve um maior percentual de pacientes que chegou a uma visão 20/20 ou mais, 20/15, né? 20/20 ou 20/15. 77% contra 66% do grupo observacional. E aí sim, o aflibercept, para esse fim, ele foi melhor que a observação. Agora, o tratamento caro, um tratamento que tem seus riscos, embora pequenos, de endoftalmite, de complicações. De repente, assim, a conclusão do protocolo V foi que os riscos e o custo não justificavam fazer o tratamento desse subgrupo de pacientes, tá? Era melhor a gente observar, fazer o controle sistêmico do diabetes e caso o paciente viesse a perder visão, aí sim a gente começaria a fazer a injeção, tá? Então a gente já falou bem sobre os estudos dos anti-VEGF, só que a gente viu em vários estudos que diversos pacientes, por melhor que eles fossem conduzidos, fizessem injeções mensais, a cada 2 meses, PRN, treatment extend, eles não melhoravam do edema, um percentual significativo. E aí é uma entidade que merece uma atenção especial na aula, que é o edema macular refratário. Primeira pergunta, o edema macular diabético refratário é comum? Sim, ele é comum. Tá? Foi feita uma análise pós-hoc do protocolo I, aquele do ranibizumab, que mostrou que 41% dos pacientes tinham edema macular refratário após 2 anos de rani mensal. O RISE e o RIDE do ranibizumab também mostraram haver 23% de edema refratário ao final dos estudos. Já o protocolo T, após 6 meses, dos pacientes que faziam bevacizumab, por exemplo, mais da metade ainda tinham edema macular persistente. Do grupo da aflibercept, 31%, um terço dos pacientes praticamente, ainda tinha edema macular após 6 meses de injeção mensal. Então, sim, ele é comum. Lembrando que são estudos controlados, são estudos onde o paciente ele é bem observado, ele tem um follow-up otimizado. Na vida real, esse follow-up ele não é tão otimizado e, consequentemente, a chance de ter edema macular diabético ela deve ser ainda maior do que nesses estudos. Tá? Na vida real, deve ser ainda mais frequente. Segunda pergunta, como a gente define edema macular diabético refratário? E aí está um grande problema. Não há consenso na definição de edema refratário. Eles têm várias divergências. Primeiro, qual é o tempo de tratamento necessário para a gente caracterizar o edema como refratário? Será que é após 6 meses, após 1 ano, após 2 anos tentando tratar? O número de injeções necessárias, tem alguns pesquisadores, alguns oftalmologistas consideram refratário após 3 injeções. Tem alguns que esperam 15 injeções para considerar refratário, então não há um consenso nisso.
qual a espessura retiniana o paciente tem que alcançar ou não alcançar para poder ser considerado como um não respondedor. E qual é a variação da espessura retiniana em relação ao baseline? É maior que 10%, é maior que 15%, é maior que 5%? Não existe consenso. Atualmente, a maioria dos estudos acaba adotando uma espessura retiniana central maior que 300 micra ou uma redução pequena, menor que 10% na espessura, após pelo menos 3 a 6 injeções de anti-VEGF. Tá? Terceira pergunta, e a mais importante: qual é a conduta para esse paciente? Existem duas principais estratégias que a gente pode adotar para um paciente com edema macular diabético considerado persistente e refratário. Primeiro, a gente pode manter a estratégia de tratamento. A gente pode continuar tentando. E a segunda estratégia é mudar para o tratamento, fazer um switch, tá? O famoso switch. E aí surgem duas perguntas. Para qual tratamento que a gente muda? Será que a gente muda para um outro anti-VEGF? Será que a gente muda para laser? Será que a gente faz o switch para corticoide? E a segunda pergunta, quando mudar? Switch precoce? Switch tardio? O que a gente tem de evidência sobre isso? Então, a primeira opção, manter a estratégia de tratamento. À primeira vista, essa estratégia parece um contrassenso, né? Se a gente não está melhorando com a medicação, por que a gente vai continuar mantendo essa medicação? Mas existe evidência que favorece a estratégia, tá? Que essa estratégia pode funcionar. Por quê? A probabilidade de edema macular diabético refratário, ela parece diminuir um pouco com o tempo. Então, foi feita uma análise pós-hoc dos pacientes em protocolo T, aquele que comparou as 3 drogas. Lembrando, protocolo T, 3 drogas, protocolo V, boa visão. Tá? Então, a análise pós-hoc desses pacientes após 6 injeções mostrou aqui, ó, após 6 meses, um percentual de pacientes mantinha o edema persistente. Se você continuasse injetando, após 2 anos, alguns desses pacientes melhoravam do edema. Então, persistindo com as injeções, você poderia sim existem alguns grupos de pacientes classificados como respondedores lentos. E esse grupo ele parece demorar um pouco mais para responder ao tratamento do que os grupos dos respondedores rápidos. E a opção 2 é fazer o switch, mudar para outro tratamento. Qual que é o racional por trás disso? É que a intensidade da resposta precoce ela pode estar relacionada ao ganho final de letras. Como assim? Eu vou pegar essa análise pós-hoc do protocolo I e peguei esses 3 grupos aqui. Esses 3 grupos eles fizeram ranibizumab. Os 3, tá? Só que esse grupo em cinza, esse primeiro grupo, ele respondeu rapidamente. Ele teve um ganho rápido de visão. Esse grupo teve um ganho intermediário e esse grupo aqui teve um ganho pequeno, quase nenhum, quase nulo. Olhem aqui que ao longo dos 3 anos de estudo, o grupo que teve uma resposta rápida, ele manteve um ganho visual maior do que os outros grupos. Ou seja, se você responde rápido a um tratamento, pode ser que você tenha um ganho final de letras maior. Então, de repente, você insistir num tratamento que está demorando mais para funcionar, mesmo que ele melhore um pouquinho mais ao longo do tempo, você está perdendo a chance de fazer um switch para um tratamento que pode ser melhor para ele. Essa é uma conclusão que a gente pode tirar dessa análise. Então, uma forma de raciocínio aí a favor do switch, né? E também pode não fazer sentido fazer switch entre os anti-VEGFs, né? A gente está fazendo switch entre a mesma classe de medicações. Como assim? Só que existem algumas teorias, algumas hipóteses que podem fundamentar esse switch entre os anti-VEGF. Primeiro, a gente já viu que os anti-VEGF, embora sejam parecidos na ação, mas eles têm uma mecanismo diferente, afinidade diferente, alguns agem só sobre VEGF-A, outros sobre VEGF-B, fator placentário, então a mecanismo é diferente. Outra característica, parece haver em alguns pacientes uma taquifilaxia, tá? Uma tolerância ao longo do tempo ao anti-VEGF utilizado. Então, ele pode fazer um upregulation de receptores, aumentar o número de receptores e, com isso, aumentar a tolerância aos anti-VEGF e diminuir a resposta ao tratamento. Quando você fizer um switch para outro agente, você quebra essa taquifilaxia e você melhora a resposta. É uma teoria. E outra são os polimorfismos genéticos da expressão do gene VEGF. Tá? E o que os estudos mostram, afinal, a respeito do switch? Foi publicado agora, mês passado, em abril, um estudo do canadense, um artigo de revisão bem interessante, falando sobre os principais estudos aí que já foram lançados, já foram publicados sobre esse tema. Em relação ao bevacizumab, fazendo switch para ranibizumab, foram 8 estudos principais, tá? Sendo 3 prospectivos e 5 retrospectivos. O maior deles, dos prospectivos, foi o estudo REEF, publicado em 2015, com N de 43.
Em 2016 foi publicado o Rotate, com N de 30, e em 2018 o React, com N de 27. Tá? O que esses estudos mostraram de maneira geral? Todos os 8 estudos, mostraram que houve sim uma melhora anatômica depois que você mudou a medicação. Tá? Sendo que o RIF, ele mostrou que 75% dos pacientes tiveram uma melhora anatômica logo após a terceira injeção. Dá uma melhora anatômica rápida. 3 injeções apenas, você já teve uma melhora significativa, na grande maioria dos pacientes. Tá? E 5 dos 8 estudos mostraram haver também uma melhora visual, que era mantida após 12 meses do switch. Já em relação ao switch do bevacizumab para o aflibercept, para o Eylea, apenas 3 estudos, sendo um deles só prospectivo, publicado em 2017 por Parame e colaboradores, com N de 43. Todos esses 3 estudos mostraram haver uma melhora anatômica, e 2 estudos, incluindo o prospectivo, houve também uma melhora visual com esse switch. E o switch do Honey para o aflibercept foram 5 estudos, sendo 2 prospectivos, o primeiro do Nixon, um do Nixon e colaboradores de 2018, e outro do Conidares e colaboradores de 2017. Tá? O que esses estudos mostraram? 4 deles mostraram haver uma melhora anatômica e 3 dos 5 uma melhora visual, com essa troca do Honey pelo aflibercept. Aí eu vou chamar a atenção para um estudo que é retrospectivo, um estudo que está aqui nessa análise, mas ele é retrospectivo, mas achei interessante colocar aqui, que é o estudo do Demirkan, um estudo publicado em 2018, com N de 43, que ele teve uma diferença em relação aos outros, que ele foi um estudo head-to-head, ou seja, ele comparou 2 grupos, que muitas vezes não era feito, não havia grupo controle, não havia... Esse grupo, esse estudo pelo menos tentou comparar 2 grupos. Um grupo, ele fazia honey e mantinha fazendo honey, e outro grupo fazia honey e quando via que estava refratário, ele fazia switch para aflibercept, com segmento mínimo de 6 meses após o switch. Quais foram os resultados desse estudo? Ele mostrou que houve diferença sim anatômica, uma diferença importante na anatomia quando você fez o switch, mas não houve ganho visual após o switch. E ele até propôs essa hipótese de haver um dano funcional, de repente a retina estava mais um dano crônico, acabou lesando os fotoreceptores também, e essa melhora anatômica, secamento da retina, acabou não levando a um ganho visual consequente. Limitações importantes do estudo aqui, um desenho retrospectivo, um N muito pequeno e um segmento muito curto também para os pacientes. Tá? Já outro estudo aqui foi publicado no mês passado também, um estudo também avaliando o switch de ranibizumab pela aflibercept, do CEPET, e ele foi um estudo retrospectivo com N de 57. A diferença dele para outros estudos é que ele teve um segmento um pouco maior, 3 anos após o switch. E ele mostrou os seguintes dados. Aqui a gente consegue ver os pacientes fazendo injeções de ranibizumab, e aqui o momento do switch para aflibercept. Esse aqui é o momento do switch. Reparem que a linha preta é a linha de visão, e a linha tracejada cinza é a linha do ACT. Assim que eles fizeram o switch, eles tiveram um ganho que persistiu até os 18 meses de visão. Só que esse ganho, depois de 18 meses, ele não foi mais clinicamente significativo. Então, até 18 meses houve um resultado significativo na visão, depois disso, nem tanto. Já o edema macular, anatomicamente falando, ele diminuiu. Ele regrediu e manteve essa regressão ao longo dos 36 meses de follow-up. Então, aqui só resumindo o que eu acabei de falar sobre os ganhos anatômicos e os ganhos de visão. E as limitações também do estudo, importantes no desenho retrospectivo, não tinha grupo controle, ou seja, todos os pacientes fizeram o switch, e o número muito variável de injeções pré-switch dependia do oftalmologista que estava analisando, então alguns faziam switch após 3 injeções de honey, outros esperavam 21 injeções de fazer, então você acaba perdendo um pouco o parâmetro, né, para a gente poder ver o momento certo de fazer o switch. Então, resumindo aqui o que essa revisão ela achou a partir da análise dos artigos foi que há muitas limitações na literatura atual sobre o switch ainda. Não existem ensaios clínicos randomizados de grande porte. As populações estudadas entre estudos são muito heterogêneas. A gente não consegue fazer uma comparação eficaz entre um estudo e outro. O segmento de pacientes é não padronizado, tanto no pré-switch quanto no pós-switch. Então, a gente não consegue tirar conclusões definitivas sobre os meios e as formas de fazer o switch entre os anti-VEGFs. Ele até coloca na sua conclusão que há uma necessidade urgente de um desenho de estudos prospectivos bem desenhados, com follow-up extenso, de longo prazo, para a gente poder comparar, porque é algo muito comum na prática clínica. No ambulatório de avaliação do paciente macular, a gente sempre acaba vendo um paciente com edema macular persistente, então a gente precisa de estudos que guiem nossa conduta, e não apenas opinião de especialista, que é uma opinião com nível de evidência baixo. E para isso, pode ser que o protocolo AC do DRCA, que está vindo aí,
os resultados vão chegar nos próximos meses, eu imagino, em breve, que ele vai avaliar dois grupos. Ele está avaliando um grupo que fez só aflibercept desde o início, e um grupo que está fazendo bevacizumab e só vai trocar para aflibercept caso necessário. Caso note uma persistência do edema com aflibercept, mas não resposta. Aí sim ele vai fazer o switch. A gente vai comparar. Se o grupo que faz o aflibercept desde o início ele tem resultados melhores, piores ou iguais ao grupo que faz o switch do beva para aflibercept. Por que esse estudo está sendo feito também? Porque o bevacizumab é um tratamento muito mais custo-efetivo, né? Os pacientes, ele é muito mais barato a nível de saúde pública ou de plano, enfim, saúde complementar. Então você tem esse bevacizumab, se você conseguir achar resultados satisfatórios com bevacizumab, só fazer o aflibercept, caso o paciente não responda e mantenha um resultado bom, de repente é uma alternativa interessante que a gente poderia fazer. Mas os resultados ainda não saíram, a gente está na guarda. E eu resolvi colocar esse slide também, que é muito importante, que o oftalmologista acaba esquecendo muitas vezes nas consultas, perguntar ao paciente como está o controle sistêmico, se está indo no endocrinologista, se está indo no clínico. Por quê? Porque muitas vezes o edema está persistindo, e não importa se está injetando bem, direitinho, e não está melhorando, porque a parte sistêmica dele está descontrolada. Eu coloquei até esse relato de caso, para ilustrar bem. Paciente diabético, 15 anos, 55 anos de idade, ele chegou assim no consultório, uma acuidade visual 20/20, edema franco aqui, envolvendo o centro. E aí foi descoberto, foi visto que esse paciente tinha uma doença renal crônica avançada já. E foi levado para fazer hemodiálise. Ele fez a hemodiálise um mês depois, sem fazer nenhum tratamento oftalmológico, sem fazer injeção, sem fazer nada. Ele um mês depois estava 20/40 e com a mácula assim. Tá? Então, o controle sistêmico, a diminuição da uremia nesse paciente levou a uma diminuição também de marcadores inflamatórios, uma diminuição da edema macular. Então, o controle sistêmico é fundamental sempre. Então, a gente já viu que os antiangiogênicos, eles são, e baseado em vários estudos, tratamentos de primeira linha. Agora, estão longe de serem perfeitos. Tá? Por quê? O paciente precisa injetar frequentemente. Tá? Isso talvez diminua daqui a pouco, né, com esses novos, mas mesmo assim, continua injeções frequentes, 3, 4, 5, 6 por ano. Existe sim um risco de endoftalmite, de complicações que não deve ser desprezado. Existe um custo alto envolvido, seja para o paciente, seja para o sistema de saúde. Existe também uma taxa alta de refratariedade. Então, quais poderiam ser alternativas aos anti-VEGFs? Podem estar surgindo. Então, uma das alternativas foi um tratamento que começou a ser estudado, e o próprio grupo de RCR abraçou essa ideia e resolveu fazer um estudo, protocolo AE, que é um estudo de fase 2, publicado esse ano, agora está sendo publicado, que comparou a fotobiomodulação com o placebo, tá? E com pacientes com boa acuidade visual, a partir de 20/25. Tá? Por que é fotobiomodulação? Fotobiomodulação é quando você expõe o paciente a uma radiação eletromagnética, comprimento de onda do vermelho para o infrared, para o near infrared. Então, um comprimento de onda alto, de 630 a 900 nanômetros. Tá? Se você expõe o paciente essa radiação, já foi visto, fora da oftalmologia, que poderia melhorar a cicatrização de feridas, poderia reduzir a pupilose, poderia reduzir o estresse oxidativo. E dois pequenos estudos sugeriram um potencial benefício da macular diabética. Foram estudos pequenos, sugeriram. O DRCR abraçou essa ideia, resolveu fazer o protocolo A e comparar. Será que realmente a fotobiomodulação seria eficaz para o edema macular? Porque se fosse, iria diminuir muito o tratamento, ia melhorar vários aspectos do tratamento para esses pacientes. E os pacientes com fotobiomodulação, eles usavam esse dispositivo, parece um tampão, 2 vezes ao dia por 90 segundos durante 4 meses. Só que os resultados não foram favoráveis, tá? O edema macular diabético, ele persistiu nos pacientes que fizeram essa fotobiomodulação, não houve nenhuma diferença em relação ao grupo que nada fez, que fez apenas o placebo. Tá? Então foi uma tentativa, mas ela não mostrou resultados benéficos para o grupo da fotobiomodulação. Além disso, está também para sair nos próximos meses, próximos anos, de resultados do estudo Pagoda, que ele vai comparar o implante PDS, Port Delivery System, de ranibizumab com injeções de ranibizumab intravítreas. Tá? Esse estudo, como o PDS já está começando a surgir já na DMRI neovascular, pode ser que ele seja também uma alternativa para pacientes com edema macular diabético. E também os inibidores da roquinase, fasodil, ripazodil, netarsodil, eles estão começando a ser estudados também, que podem ter um potencial benefício na macular diabética refratária. Só que mais estudos são necessários. Atualmente, existem alternativas? Sim, elas existem. São aquelas clássicas. Pode fazer um switch de repente para laser, ou um switch para corticoide. Isso vai ser o tema das próximas aulas. Então, em relação ao VGF, era isso que eu tinha para falar. Essas foram minhas referências. Tá? Muito obrigado.